Olá, gente. Meu nome é Jonilson Pimentel. Você está assistindo aqui a Rede Ordem e Progresso. O tema que nós vamos abordar hoje: sistema eleitoral, mecanismo de controle de poder. Então, nós vamos abordar esse assunto. Você pode se inscrever no nosso canal, você pode compartilhar o nosso canal Rede Ordem e Progresso e o ND. Vamos então entender como funciona o sistema político eleitoral brasileiro e como esse mecanismo funciona para controlar o poder e perpetuar o crime no poder. A nossa Constituição brasileira diz que todo o poder emana do povo, podendo ser exercido através dos seus representantes, conforme os termos que se referem, através do plebiscito, através do voto e através referendo. Então, esses três pontos. Vamos lá. Todo poder emana do povo. Quem pode tudo pode pouco, mas quem pode pouco não pode tudo. Esse é um ditado romano. Então, a Constituição brasileira, ela tenta apequenar o poder do povo através do voto, do plebiscito e do referendo. Mas como que nós podemos usar essa arma para que os representantes sejam os verdadeiros representantes da vontade da maioria da população brasileira? Foi criado um arcabouço de normas legislativas dentro desse processo eleitoral, do qual inibe, através de cotas, através de coligações partidárias, para que os verdadeiros representantes da maioria não estejam na Casa Legislativa, nas casas legislativas, nas assembleias, ou seja, no poder público administrativo. Então vamos lá. Vamos imaginar que você ou qualquer outra pessoa hoje que represente, entre aspas, a direita, que represente os anseios da população brasileira dentro do seu conceito histórico, Deus, Pátria e Família, o cidadão que foi criado dentro dos preceitos cristãos, que dito como conservador, ele vai ter que se filiar a um partido político. Olha lá, se filiar a um partido político. Se filiando a esse partido político, ele tem que passar nas prévias do partido. E passando nas prévias, ele tem que, na verdade, estar coligado com a cúpula do partido. E a cúpula do partido, ela está coligada a um centro de controle de aliança de partidos que negocia e fatia o poder. Se você, cidadão que é honesto, que está por ideologia para melhorar essa nação, você tem que estar acomunado com a cúpula do partido. Se você não tiver acomunado com a cúpula do partido, dificilmente você passa nas prévias internas. Mas vamos imaginar que você passe nas prévias internas. Perfeito. Seremos candidatos, então teremos candidatos representantes do povo brasileiro que não estão acomunados, não estão coligados com o crime organizado. E aí vem uma outra dificuldade. A outra dificuldade é que, como você não está acomunado com a cúpula do partido, você não vai ter verba para fazer a sua campanha, amigo. Ou vai ter uma verba mínima. Quem está acomunado com a cúpula do partido vai ter as porcentagens maiores e vai ter todo o incentivo da estrutura. Começa a primeira desigualdade, o primeiro passo de controle. Então entendemos que a prévia já é um controle, entendemos que a liberação de recursos para panfletos e toda a estrutura para fazer a sua campanha, o seu projeto, também você não vai ter. É a segunda dificuldade de controle. Depois você vai para as eleições. Mesmo assim, vamos para as eleições, vamos mudar o sistema, vamos ocupar a Assembleia Legislativa com pessoas que representem mesmo a pseudo-direita, os conservadores. Aí encontramos uma outra dificuldade. Você não vai ter tempo de TV. Como é que você vai, sem dinheiro, sem tempo de TV, concorrer com um representante da cúpula que já está negociado para quando ele assumir, ele fazer parte desse dreno, dessa
desse processo de administração criminoso do erário público, de negociata, de interesses partidários, de interesses próprios, de interesses escusos à sociedade brasileira. Uma negociada de pastas e cargos. Então, aí nós temos o quê? Primeiro, relembrando, nós temos a dificuldade de passar nas prévias. Segundo, a dificuldade de ter recurso para estrutura, para poder, quando eu falo estrutura, panfletos, carros, banners, adesivos, toda essa estrutura midiática. Terceiro, quantidade de tempo de TV. Também praticamente você não vai ter, porque você está isolado, você não tem como se estruturar. Então, meus amigos, se não bastasse isso, com a reforma eleitoral, com a reforma agora do voto distrital misto e a liberação de 3,5 bilhões de reais para o Bolsa Partido, como se não bastasse o alto custo do Congresso Nacional, o Bolsa Partido, ele simplesmente passa o dinheiro para público, dinheiro meu, dinheiro seu, ele passa para os partidos têm as cúpulas, que é a diretoria do partido, e ele vai privilegiar quem? Eu pergunto, quem que ele vai privilegiar? Ele vai privilegiar os candidatos que estão acomunados com a cúpula do partido, que uma vez já se venderam para o projeto criminoso de perpetuação no poder. Enquanto a população ela fica enganada na pseudo-renovação. E aí entra essa política que vai drenando e ela vai selecionando os corruptores, os corruptos, pessoas mal intencionadas, deleitando do que? Do suor do brasileiro e do sangue do nosso povo brasileiro. E agora a gente vem para um outro nível de controle da estrutura político-eleitoral brasileira, que é usado na maioria dos países ditatoriais onde o comunismo usa esse mecanismo de controle de poder. As urnas eletrônicas. Nós fizemos um hangout aqui no Rede Ordem em Progresso, onde nós convidamos um técnico que participou da verificação das urnas eletrônicas, falou da dificuldade do governo de liberar as urnas e foi comprovado que as urnas são fraudáveis, foi comprovado que as urnas elas são violáveis e também não são transparentes. Então vamos esquecer isso, mas tem um outro detalhe. Não interessa se é urna eletrônica, não interessa se tu vai votar no celular ou no aplicativo, se você vai votar em papel. O que interessa para o bem da democracia é a transparência. Toda forma de medição, de voto, de controle, seja sistema, ele tem que ser transparente e ele tem que ser auditado e ele tem que dar prova dos nomes. Por exemplo, como é que vai se provar que uma urna eletrônica ela não foi fraudável? Cadê a contrapartida? Se não existe contrapartida, não existe transparência. Se não existe transparência, não existe democracia. O mecanismo de controle, independente de ser segura ou não. Vamos lá então. Sistema feito por uma empresa privada, Smartmatic, já denunciada nos Estados Unidos e comprovadamente em outros países, comprovado na Alemanha que manipula os votos. E muitos dizem: ah, não tem problema, vamos votar. Se nós votarmos em massa, não tem urna eletrônica que dê jeito. Falácia, gente, falácia. Então, entendamos como funciona. A única saída é nós rompermos com esse processo. Rompermos com essa estrutura de controle que criaram, enganando o povo brasileiro. Não podemos apostar numa eleição que privilegia os coligados, que privilegia os aconchegados, os crimes e os criminosos. Não podemos compactuar com isso, temos que romper com esse sistema.
A urna eletrônica, sem o voto impresso, ela não pode ser auditada, correto? E as eleições, elas têm que ser transparentes do início ao fim, votando e vai automaticamente já no site, já mostrando o sistema. É por isso que há 32 anos, nós, povo brasileiro, estamos votando, até porque no Brasil o voto é obrigatório. Mas também quando os votos, como aconteceu no Amazonas, aconteceu em vários lugares do país, onde os votos nulos, brancos e as abstenções ganharam muitas eleições. E muitos dizem assim, poxa, tá vendo? Os votos nulos, brancos e abstinências foram maiores que a próxima eleição. É um recado que a população está dando. Ela está dando o recado que não acredita nessa estrutura política que aí está. É esse o recado que a população está dando. E vamos imaginar que a população vote. E aí, como aconteceu em muitas eleições, a abstinência, sejam os votos brancos, a abstinência foram mínimos e mesmo assim o governo do crime ganha por essas outras vantagens e também pelos controles também das urnas eletrônicas, amigo. Então não fugiremos da nossa obrigação das eleições, até porque o voto é obrigatório. Mas nós temos a consciência que o sistema eleitoral brasileiro é o mecanismo de controle e perpetuação do crime no poder. Isso tem que ficar claro para você, brasileiro. Estamos juntos, vamos compartilhar esse vídeo. Temos um sonho que é defender o Brasil aos brasileiros, devolver o Brasil aos brasileiros, porque defendemos a democracia, a paz social, a ordem pública, a integração nacional, a integridade do patrimônio público nacional. São os 6 objetivos nacionais permanentes que defendemos. Vamos falar no outro vídeo sobre a Constituição brasileira, a fraude da Constituição brasileira. Não perca esse vídeo. Mas hoje nós sabemos que temos que romper com essa estrutura eleitoral que é uma estrutura, que é um mecanismo de controle de poder. Então, gente, intervenção é a única solução para nós rompermos com esse status quo, com essa estrutura vigente que esmaga, sangra o suor do povo brasileiro. Então, um abraço mais uma vez. Meu nome é Jonelson Pimentel. Um abraço.